Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Logicast. Eu sou Rafael Pigozzi e tô essa noite aqui mais uma vez com meu parceiro Diego. Fala, Diegão! Parece aí, cara. Fala, Rafael Pigozzi, tudo bem? Olha, Beleza, tô quero sempre agradecer, bem, cara. Sempre sempre bem. bem, isso que é bom. Então, eu quero agradecer aqui já. Hoje é um podcast maravilhoso. Vamos falar aqui um pouquinho de dados, para quem gosta dessa parte de dados. Hoje, o dados é como se fosse a riqueza aí da logística, não só da logística, como também outros nichos aí profissionais. E antes de iniciar aqui esse podcast, trazer hoje a nossa convidada, né, que vai brilhantar aqui o nosso podcast de hoje, quero agradecer também aqui a todos os nossos ouvintes, né, que têm acompanhado aqui o podcast desde o primeiro episódio. Né? Graças a Deus nós temos aí avançado, avançando em alguns países, né? Canadá, Reino Unido, nos Estados Unidos, em Portugal, gravamos um podcast também direto de Portugal. Então, assim, quero agradecer a todos que têm aí participado, contribuído, pedindo perguntas, têm ido lá nos nossos podcasts e também têm contribuído com informações. Então, hoje, sem mais delongas, vamos aqui apresentar a nossa convidada e segue aí com você, Rafael Pigozzi. Pô, hoje é uma convidada super especial. A gente vai falar sobre dados. Eu fico até um pouco mais sério, porque é um negócio, o assunto é sério, né? Mentira, não é nada. Mas a gente vai falar como que é importante os dados. E assim, já vou deixar aqui uma dica para você que está ouvindo. Passa esse Logicast pro seu chefe, cara. Tá? Sabe aquele chefe que toma decisão sem saber de onde, desce uma luz na cabeça dele, ele vai tomando umas decisões que você fala assim, meu Deus, de onde que saiu isso? Não, cara, a gente trouxe hoje uma convidada, ela cursou engenharia da computação, em projetos, é mestranda. Então, ó, cara, ela vai falar de dados, tecnologia, então traz seu chefe, traz todo mundo aí que ele vai começar a tomar melhores decisões, porque a Aline está aqui para esclarecer muita coisa. Aline, muito obrigado de ter aceitado aí o nosso convite, é um prazer ter você aqui e espero que a gente consiga mudar um pouco a cabeça desse povo aí que toma decisão baseado em luz, em sonho, sei lá de onde que esse povo tira umas decisões. É bola de cristal, né? Isso, também. Hoje eu estava conversando com os colegas de trabalho, né? Aí eu comentei que o pessoal acha que a gente tem uma bola de cristal na área de ciência de dados, né? Então, aí eu falo sempre que a bola de cristal que o pessoal usa para tomar as decisões é a ciência de dados, né? O Duke tem uns que não tem bola de cristal, acho que acabou a bateria, mas eles estão usando ainda, sabe? Não, mas assim, a gente vai adaptando conforme tem, né? Os dados. Aline, eu falei um pouquinho da sua trajetória aí, mas eu queria que você falasse um pouco mais, porque, pô, o seu currículo é top, é legal demais. Então vamos lá, né? Bom, eu sou a Aline, já me apresentaram, mas vou falar de novo, né? Eu tenho 26 anos, eu sou formada em Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fiz um MBA em Gestão de Projetos de Tecnologia de Informação pela Universidade, pela Pós-Descomplica. E agora eu estou novamente no mundo acadêmico fazendo mestrado em computação aplicada à agronomia, que tem tudo a ver com logística, né? Porque agronomia, sem logística, não existe transporte de tudo que é produzido na agronomia. Então, super gosto do meu mestrado que eu estou fazendo. E vamos lá, isso é um pouquinho da área de estudo. Aí, de trabalho, eu já fui trainee dentro da IBM, então eu fiquei lá por um tempinho, fazendo algumas consultorias de transformação digital, fiquei por 6 meses lá. Depois disso, eu entrei como cientista de dados na Trize, que é uma startup do grupo Cosan, é um aplicativo para caminhoneiros. Então, lá eu fazia toda essa parte de ver o que o caminhoneiro precisava, criar esses insights para melhorar o dia a dia do caminhoneiro. Depois disso, eu entrei na Radix, que é uma consultoria também a nível mundial, né? Ela é uma multinacional,
e eu estou hoje alocada na Braskem, trabalhando com logística dentro da Braskem, para melhorar a parte de frete também, deixar um pouquinho mais justo o valor dos fretes, digamos assim, para os caminhoneiros, e conseguindo alguns savings para a empresa na área de logística. Além disso, que é grande o currículo, eu faço conteúdo para o Instagram quando dá tempo. É o @Aline Data Scientist, meu Instagram. Também faço alguns conteúdos para o LinkedIn. E tenho uma mentoria de carreira para a área de TI, com um foco maior em ciência de dados, mas também abrangendo as outras áreas dentro da TI. Ufa! Cansei, viu? Não é fraco não, hein, Rafael? Não, Olha, o olho do Diego até brilhou ali. Você vai falar de tecnologia, que o cara pira, transporte. Eu vou ficar só ouvindo hoje. e Hoje vai ser, dados. ó. Para isso, eu E dados, cara. tem Hoje mais o uma Diegão vai coisa que eu deitar. esqueci, que é muita coisa. A gente vai esquecendo de falar, gente do céu. Eu sou filha de caminhoneiro. Ah, tá Pô, então. explicado. Tá explicado. Por isso, então, A brincadeira da infância olha, era calcular frete. ela falou assim, olha, pai, para o senhor não ficar na desvantagem, eu vou me formar, vou me especializar nisso e vou fazer aqui algo aonde o senhor não vai sair na desvantagem. Vamos lá, vamos buscar atrás através de dados. Foi mais ou menos isso que você fez? Então, na verdade, eu nunca achei que eu ia entrar na área de logística, né? Eu sempre achei que, sei lá, ia trabalhar em qualquer outra área, menos logística. Acabou que caiu no meu colo. Parece que a vida vai puxando, né? Tipo, eu falava pro meu pai, eu não vou ser caminhoneira, que a gente tem várias caminhoneiras na família, né? Eu não vou ser, não sei o quê. Eu quero ter a minha carteira E lá, mas eu não vou seguir na área para ser caminhoneira. Aí acabou que não sou caminhoneira, mas tá tudo junto, né? mas não foi assim influência do seu pai que você caiu nessa? Porque geralmente né? Assim, não, o pai que. Geralmente, Não, hoje nem tanto, né? Mas antes era o pai que sonhava a carreira do filho, não, meu filho vai ser tal mas coisa. Nem perguntava pra gente, já. meus pais, nesse sentido, eles sempre foram muito abertos, sabe? Quando eu tava para escolher o que eu ia fazer de graduação, eu fiquei entre música, matemática e engenharia de computação. Que E mundo aí, distinto, hein? Música, vai lá, música, repete, para a gente É, poder. matemática, Matemática. para ser professora, né? E engenharia de computação. E caramba. aí escolheu a engenharia da computação. Aí Porque envolvia duas coisas que eu gostava, né? Que era a matemática e a computação. Eu sempre Olha, adorei computador. então assim, a Aline, ela é mais da área de exatas, né, Aline? E aí, Sim. como que a logística te abraçou, você que abraçou a logística, mesmo você já tendo, assim, raízes dentro da logística, mas como que, de fato, você se apaixonou por ela e entrou já nessa área? Então, eu fiquei... na época que começou a pandemia, eu me formei. Então, foi meio punk, assim, porque eu saí da IBM no final do meu trainee e fiquei 7 meses desempregada. E durante esses 7 meses eu fiquei estudando, porque eu gosto muito de estudar. Acho que dá para perceber pelo currículo, né? Eu amo estudar. Tipo assim, meu hobby, eu estou estudando. Estou lendo alguma coisa, enfim, vou assistir um filme. Vou assistir um filme que depois estudar alguma coisa, aprender alguma coisa no filme. Eu gosto de aprender. Aí eu fui aprender a tal da ciência de dados. Porque quando eu estava na IBM, o meu gestor falou, vai ter um meetup lá na Nubank sobre ciência de dados. Como você está nova aqui na cidade, tinha mudado para São Paulo recente, fazia 2 meses que eu tinha mudado, seria interessante você ir para você conhecer o pessoal aqui da área de TI de São Paulo, fazer networking e tal, e vai ser só para mulheres. Aí eu fui, né? Bem feliz lá, a doida dos eventos, que adora ir em tudo quanto é lugar, se divertir, conversar com todo mundo, né? Fui lá. E lá eu descobri que existe a tal da ciência de dados. E eu pensei, putz, legal, vamos ver, né? Vai que cola. Aí, beleza, ficou ali naquela ideia, mas na época eu tinha TCC, tinha
projeto que estava finalizando na universidade, e aí ficou de ladinho. Quando eu tive um tempinho maior, que eu estava lá procurando emprego, aí eu fui estudar a tal da ciência de dados mais a fundo. Eu tinha tido estatística durante a graduação, banco de dados, tinha feito iniciação científica na área de dados, e fui estudar dados. Estudei, e uma amiga minha, que ela é tech recruiter, ela falou, tem uma vaga para ciência de dados lá na Trise. E ela trabalhou na Trise, 9 anos, assim. Aí ela falou, quer que eu te indique? Eu sei que você está procurando, que você tá estudando a área de dados. Na época eu ainda não fazia conteúdo para a área de dados. Vamos lá, né? Vai que cola. E não é que colou? Entrei. Primeira cientista de dados da Trise fui eu. E foi, uma baita de uma responsabilidade, porque pensa, eles não tinham nada de inteligência artificial, tinha BI, tinham coisas assim, estava bem estruturado já. A parte de engenharia de dados é muito, muito forte, a parte de engenharia de dados lá deles. A parte de BI já estava bem estruturada, porque a gente tem alguns níveis quando a gente fala de transformação digital de dados, que é uma pirâmide. A primeira parte da pirâmide, a gente precisa ter estrutura de dados, estrutura de coleta de dados muito bem feita. Depois que essa estrutura está feita, a gente vai para olhar o que são esses dados. Então, é mais a parte de limpeza de dados, fazer uma análise exploratória para ver o que tem de ouro, o que tem de história ali, né? Porque eu sempre falo, até meu slogan os dados contam histórias. Aí, amo essa frase. Aí, passada essa parte, a gente vai para a fase de BI, que seria uma fase mais para olhar o que aconteceu, o que está acontecendo com esses dados. E depois disso que vai para a ciência de dados. Então, a gente tem essas fases dentro da transformação digital baseada em dados, né? E a Trise, ela já estava num ponto de maturidade que já dava para ir para a ciência de dados. Já tinha essa parte de BI, já tinha estruturas todas muito bem feitas, né? Muito bem estruturadas. E eu cheguei nesse momento, que foi justamente o momento de começar com a ciência de dados. E foi um baita de um desafio, porque eu não tinha experiência prática, eu só tinha experiência teórica adquirida em cursos, adquirida durante os vários anos de faculdade, mas falei, vamos embora, né? Vamos lá, o desafio tá aí, vamos abraçar e bateu aquele medinho? Bateu aquele medo? Porque, mas assim... com certeza. Eu acho que se não bater esse medo, tá errado. E na barriga que faz a gente ir para frente, faz a gente desenvolver. Aline, você falou um negócio aqui, então, para a gente entender, ciência de dados, você tem uma base para você chegar até ela, né? Você vai pegar todas as informações, todo o histórico de venda de produto, dependendo do que você quer pegar. Aí, a partir disso, aí você vai sentar e falar assim, são esses dados aqui que eu tenho, né? Vai avaliar e você vai ver quais são as decisões mais acertadas diante desses dados, é isso? Você que vai pegar e vai falar assim, putz, tem tudo isso aqui, o que a gente pode fazer para melhorar? Mais ou menos isso? Não é bem assim. Nós, como cientistas de dados e analistas de dados, a gente não olha para os dados e fala o que a gente quer achar ali. Isso quem faz é a área do negócio. Mas nós precisamos entender o negócio para ver se aquilo faz sentido dentro dos dados que nós temos. Porque, assim, seria muita responsabilidade para nós, tecnicamente, tomar essa decisão, sendo que essa é uma decisão que só um diretor de empresa pode tomar. O que vai ser feito com esses dados? Então, por isso, a área de ciência de dados ela é uma área que você está muito ligado à diretoria da empresa. Então, eu sempre tenho reuniões com diretores da empresa, com pessoas de alta liderança dentro da empresa, porque essas pessoas vão usar as análises que eu faço, então eu preciso entender. Entendi. Então, eles vão pegar e Aline, tô com um problema aqui, traz aí.
traz umas ferramentas aí que eu tô meio zoado aqui. Aí você vai lá e fala assim, ó, deixa comigo. Agora é eu que vou brilhar. Agora vamos Isso. lá. Aí você ajuda o pessoal a entender isso aí e deixar mais, como é que eu vou dizer assim? Mostrar os caminhos que eles têm. Pode ser isso? Você já assistiu Sherlock Holmes? Sim. Enfim, esses filmes que são investigativos e tudo mais. Aquele carinha lá, que é o detetive que está investigando, alguém chega com uma hipótese para ele, fala assim, eu acho que foi a fulana que matou. Aí ele vai lá naquele seriado, né? Aí ele vai lá e vai pesquisar para ver se realmente foi a fulana que matou. E no final acaba que ele descobre que não foi a fulana, que foi uma outra pessoa que ninguém imaginava. Basicamente é isso que um cientista de dados ou um analista de dados faz. A gente pega os dados, investiga eles, até achar quem foi o culpado daquilo lá não está dando certo. E aí me vem uma curiosidade, na verdade, né? Porque eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área de dados e eles são apaixonados por essa área, né? É lógico, né? Se estão trabalhando nessa área, né? São apaixonados. E eles falam assim, Diego, vem para essa área, cara, porque aqui, olha, tu vai ficar, sabe? Milionário. Milionário. Milionário, vai ficar milionário e vai ficar vibrando o dia todo com isso. Aí ele me mostrou como fazia lá a análise de dados, como que ele tratava os dados no BI, em outras também ferramentas, de outros programas. E aí você falou aqui no início que trabalha hoje fazendo, não sei se é bem a palavra certa, cotações, né? Procurando melhores fretes para poder facilitar a vida dos caminhoneiros. Não é isso exatamente que eu faço. Então explica para a gente, que eu estou curioso. Não, eu estou fazendo um projeto agora que é para ver quais são os melhores locais para posicionar o estoque da Braskem para a gente poder ter ganho de frete e, assim, conseguir deixar de gastar muito dinheiro, né? Mas isso tudo envolve análise de veículos, análise de quem são os clientes, análise dos produtos, né? Tanto é que a Braskem é a maior empresa que produz polipropileno, polietileno no Brasil, né? Então, todos esses dados estão na minha mão. Deve ser uma enxurrada de dados, né? Foi, acho que ontem ou antes de ontem chegou mais uma base. Essa base que chegou é tipo 2 tera de dados. Meu Deus! Nossa! E o maior... O desafio maior para vocês, então, eu estou analisando assim, porque hoje a informação chega de todo lado. E acho que o pessoal... eu vivo muito isso, eles acham que não conseguem entender a diferença de informações e dados. Certo? Informação qualquer um te dá. O caminhoneiro vai lá e fala assim, tá fechada a estrada ali. É uma informação. Mas os dados é um pouco mais a fundo, né? Tipo assim, por que tá fechado? O que aconteceu? Até quando vai ficar? Não sei o quê. Então você tem que... O maior desafio seu é entender isso, é ser lá no fundo, na raiz do negócio mesmo, assim. Vocês são bem assim, vamos usar uma palavra bem curiosa, bem xereta, né? Em relação a isso. A gente é meio Sherlock Holmes, né? Legal, hein? Tô gostando dessa área aí, hein? Cara, a gente é o Sherlock Holmes dos dados. Pensa assim, tu vai lá e olha os dados para ver o que eles estão contando de histórias. O que é a história que está lá? Então, eu até fiz um post no Instagram que fala vou abrir aqui que eu não lembro bem certo a frase. Mas esse post que eu fiz, ele é maravilhoso. Ele fala sobre a estatística e qual é o objetivo da estatística. Que foi assim, a estatística é a tentativa de torturar os números até eles confessarem. Da hora. Isso aí. Não, peraí. Vai falando que eu vou ter que digitar isso aí, porque vou publicar lá no Logicast e vou colocar embaixo a autoria Aline Oliveira. Fala não fui eu que fiz essa autoria. A autoria é do Gentil Souza Júnior. Eu peguei dele e coloquei ali. Mas eu aposto que o Gentil vai ser bem gentil. Bem deixar vocês. Mas gostei.
Mas você pode falar que fui eu que citei. É. Pô, legal, hein? Por isso que a gente fala, né, ó, Aline, hoje a gente tá. A gente tem até uma pergunta que a gente criou aqui, que a gente conversou, falando muito da importância hoje dos dados, né? Tipo, o novo ouro aí dos negócios aí e tal. E, assim, eu fico. Eu não sei como é que palavra usar, mas até a gente brincou, né, de trazer o chefe, seu gestor. E as pessoas, elas às vezes deixam de lado isso, né? Lógico, você não precisa ter uma Aline, uma cientista de dados ali. Pô, mas você está fazendo a gestão do estoque. Pô, se você pegar um histórico de 3 meses, você está usando aí uma média de 3 peças por mês. Aí o cara vai lá e compra 200. Eu falo assim, mano, da onde você tirou isso? Não, isso aí eu tô falando que eu vi, tá? Aí você tem que se virar para guardar isso aí. Não me entra na cabeça isso. Porque, lógico, pra você chegar a um nível de cientista de dados, pô, você tem que ter é o que você falou ali, numa preparação, como que esses dados vão entrar, quem vai trazer, da onde a gente vai tirar esses dados. Agora tem umas coisas que, né, não precisa chegar a esse nível, a gente já pode começar de uma forma pequena e depois ir aumentando o nível, né? Com certeza. E sabe que nesse sentido, meu pai é uma pessoa extremamente organizada com relação a contas e tudo mais. E até porque, né, o caminhoneiro, a gente sabe que precisa fazer umas contas malucas para ver se vale a pena levar ou não aquele frete. E ele sempre fez de cabeça essas contas e tal. Mas se o frete for tanto, o óleo diesel Tantos for pedágio, tanto, não sei o quê. tantos pedágio, não sei o quê. Só que o interessante é que o meu irmão, que também, o mais velho, nós somos em 3 irmãos. Meu irmão mais velho e o do meio são caminhoneiros também. E aí, o meu irmão mais velho desenvolveu a técnica de anotar tudo isso. Então, ele tem tudo anotado de todas as viagens, quanto foi pedágio, quanto de pneu ele vai gastar naquela viagem, tudo. Então, você vê que você não precisa ter um conhecimento extremamente robusto na área de dados para você poder usar dados. Eu vejo meu irmão, que não tem graduação, que tem o ensino médio dele, usando dados no dia a dia. Então, quando a gente fala de usar dados, não é, nossa, preciso ter um montante gigante de dados. A cultura de dados, ela vem muito mais nos pequenos atos do que nos montantes enormes de dados de 2 teras, como eu citei. Então, tem como a gente começar pequeno e ir crescendo essa questão da cultura de dados. Eu acho que até quando você começa, assim, igual você citou sua família, e com certeza seu irmão começou com uma curiosidade, né? Eu vou anotar quanto que eu gastei aí. Aí ele começa a ver e fala assim, caramba, ajuda eu a gerenciar a minha parada aqui, cara, vou anotar de novo. Aí vai criando o hábito, né? Você pegar, Exato. eu vou pegar baseado em quê? Em dados. Dados é o quê? Alguma coisa mais, assim, assertiva. Não é assim, eu achei. O cara que foi lá uma vez falou que é assim. Não tem muito sentido, né? Até numa reunião, uns dias atrás, uma pessoa falou assim, mas isso aqui a gente já sabe dentro da empresa. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui já é um conhecimento. Daí eu peguei e falei, tá, todo mundo sabe, mas cadê os dados para confirmar que isso é real? Porque... Nossa, cara, fazer reunião com você não deve ser nada legal, cara. Você deve encurralar a gente toda hora, velho. Me passa dados, quero dados. Nossa, ali deve ser aquela... dados, me mostre os dados. Não é aquela igual do filme? Dados. Isso. Mas, não, é assim também, calma, né? Porque hoje eu trabalho como consultoria de solução de dados, né? Então não é bem assim. Eu chego lá, eu vejo o que precisa de dados, eu vou atrás de quem pode resolver a questão da engenharia de dados para capturar os dados. Eu falo para a pessoa, quero dados. A pessoa fala, não tenho dados. Eu falo, então tá bom, onde que eu vou para conseguir esses dados? Ela não sabe também. Eu vou atrás de quem sabe. Pensa comigo, se as pessoas sabem que isso é um conhecimento já na empresa inteira,
tem que ter dado em algum lugar. É verdade. Se ele falou, né? Todo mundo sabe. Então deve sair de algum lugar, né? Nem que a gente faça uma tabela com o nome das pessoas que sabem e coloca a frase escrita de cada pessoa. Mas ficou até uma dica aqui de para reunião, de gestão, de negócio, assim. Quando alguém falar alguma coisa, você pode retrucar falando assim, me mostre os dados. 90% das pessoas não vão ter esses dados, tá? Então você já sai na frente. Então... Eu falo isso muito na minha mentoria para as meninas. Porque na mentoria eu ensino, né, como que você pede aumento, eu ensino as meninas, por exemplo, como que você se porta durante uma entrevista, como você se prepara, portfólio, essas coisas. Aí você falou um negócio que eu lembrei eu explicando para elas como pedir aumento. Eu falei assim, cara, junta os dados e chega pro teu chefe e fala, isso aqui que eu entreguei, eu quero aumento. Tá aqui os dados. Isso. Não, mas, pra você ter noção... Ó, como que isso aí é verdade, que eu peguei agora um novo esquema aí, um novo projeto aí, e eu comecei a anotar quanto tempo cada colaborador ficava fora do estoque, né? Porque lá a gente trabalha na área de logística, logística bombril, você faz de tudo, sabe? Aquela logística que tá tudo, você tem que fazer de tudo. 999 utilidades agora, né? Porque agora a antena é digital, né? Daí não dá mais para pôr o bombril na antena. Pronto, já tiraram a utilidade até do bombril, coitado. Tecnologia tirou a utilidade do bombril, olha pra você ver. Se funcionar, funcionou. Se não, troca. Eu sei que aí aconteceu um fato lá, o cara falou assim, você tá tirando base... Eu sei que nós demoramos, deu problema no XML, lá nós ficamos 40 minutos para resolver o problema. Aí ele falou assim, mas você está tirando base da sua operação em uma nota? Aí eu tinha tudo anotado. O cara ficou para fora por quê? Porque ele foi receber, o cara não trouxe nota e tal. A hora que eu apresentei isso aí na mesa, eu falei assim, não, por causa disso aqui, tava uma tabela lá bem estilo psicopata mesmo, sabe aquele cara que pega os números e isso, marca tudo, o cara pegou essa nota, demorou tantos minutos, as pessoas ficam sem reação. E o que você falou de aumento é a mesma coisa, você vai pedir aumento, você fala, primeira pergunta que o gestor vai fazer, por que eu devo te dar aumento? A hora que você apresenta uma tabela, para você, porque eu fiquei até mais tarde nesse dia, porque eu tinha essa meta e eu passei essa meta, o cara assim, cara, e agora? Como é que eu não vou dar aumento para essa pessoa aí que eu não vou ter desculpa para falar para ela? Não, e além disso, você traz dados externos também, né? Isso, do mercado, tudo, né? Isso é uma suposição, né? Um exemplo. Digamos que uma pessoa está trabalhando como cientista de dados ganhando R$1.500. Aí a pessoa... mesmo, né? Suposição mesmo, né? Então, suposição. Não. É a hora, ela falou, Diego. A gente sabe que é 1 milhão. Não é verdade. R$1.500 é a hora. Pode continuar ali. Aí, beleza, a pessoa vai ver, né? Quanto que tá o valor para trabalhar lá fora como cientista de dados. Então, ela traz os dados de fora, os dados externos, para ver quanto que tá ganhando lá fora. Aí a pessoa vai ver, mas é 10 mil o salário de um cientista de dados, é 30 mil o salário de um cientista de dados que faz as coisas que eu faço. Aí, ela, além de trazer os dados de o que ela fez, ela ainda traz os dados de fora. Cara, não tem como ganhar aumento desse jeito. Nossa, cara, esse podcast aqui a gente devia cobrar por ele, cara. Tu já tem sabe muita informação top aqui, cara. Tu já sabe que nessa parte que ela fala como cobrar o aumento do seu chefe, corta essa parte, corta ela, para a gente colocar lá em todas as plataformas, entendeu? Nossa! Os colaboradores vão amar, os gestores vão odiar a gente, cara. Não, os gestores vão nos amar também, porque um funcionário bem pago é um funcionário que faz bem feito as coisas. Excelente, Aline. Excelente, é isso. Olha, Aline, eu concordo com você em parte, tá? Por quê? Um funcionário, né? Vou dizer o nome dele não, tá? Um funcionário que chegou lá
Apresentou dados, apresentou toda uma estrutura. Olha, reduzimos isso aqui para a empresa, alcançamos essa meta, tá? Fizemos isso aqui. Olha, um funcionário igual a eu no mercado está ganhando X. Aí levou quase um ano, né, para se analisar, porque também ele estava buscando outros dados, né, de como não fazer para aumentar. Então buscou lá os dados e conseguiu, olha, você vai receber valor X. Mas junto com o valor X, né, um funcionário muito bem pago, ele apresenta trabalhos muito melhores. Pode ser, mas também eles enchem mais de trabalho, né? Porque, tipo, já que agora ganhou muito aumento, vamos dar mais trabalho para esse cara, porque aí ele fica mais tempo aí, né? E, ó, veja comigo, se eles te derem mais trabalho, você vai entregar mais, aí você já pode pedir outro aumento. Então, mais um ano aí por aí pela frente, né? Não. Caramba! Daqui a pouco. Então eu quero outra dica, então, para poder antecipar isso aí, porque esse é um dado muito importante, né, Rafael? Ó, louco. Tenha resultados extraordinários, entregue esses resultados extraordinários e peça aumento. Caramba, vou anotar já. Outro corte, Rafael. Pode cortar aí e botar lá também no. Vou até marcar um minuto aqui. E olha o dado interessante aqui. A gente está falando de dados e eu fiz uma pesquisa rápida, né? Porque, assim, esses dias, uma seguidora do nosso podcast, ela chegou e mandou mensagem: Diego, por que vocês não trazem mais mulheres? Nós sabemos que tem muitas mulheres competentes na área, né, que trabalham ali na área de dados, de logística e tudo mais. Até um dos nossos parceiros, que é a NB Press, a CEO da empresa é uma mulher, né? Ela toca muito bem a empresa e tudo mais. E aí eu fiz uma pequena pesquisa, né, antes de entrar aqui, para ver como que vocês estão dominando e estão crescendo de um tempo para cá. Mas isso também se dá pelo esforço de vocês, pelo trabalho que vocês têm apresentado, né, pela qualificação que vocês têm buscado. Então, ou seja, nos últimos 5 anos para cá, houve aí um crescimento de 60% da participação feminina. Isso relacionado à área de dados, tecnologia, né? Passando de 27,9 mil mulheres para 44,5 mil mulheres. E isso aí são os dados do CAGED. E ainda que tem aí esse percentual, se comparado homem e mulher, ainda existe aquela desproporção, né? Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, que a Aline, ela entrou na área de logística, entrou na área de dados por competência, esforço, né? Ela tem se qualificado a cada dia, e aí a gente tem visto também que outras mulheres têm batalhado, né, para entrar no mercado de trabalho e conseguir uma posição de destaque. Então, a gente aqui nesse bate-papo, com dados e tudo mais, com a sua experiência, eu até te pergunto, Aline, como que as mulheres podem fazer para ter mais espaço, né, tanto na área de tecnologia quanto na área de logística, e em qual área mais que elas devem procurar esse espaço? Porque a gente sabe que tanto as duas áreas, elas são cheias de nichos, né? Por exemplo, tem uma logística de transporte, gestão de estoque, então tem aí a área de dados, que você pode trabalhar em diversos segmentos. Então, em qual área que as mulheres podem procurar, que ali elas vão ser mais assertivas para entrar no mercado? Olha, eu sou suspeita a falar, né? Porque eu amo dados. Obviamente, para mim, falar vai ser sempre, para eu falar, né? Vai ser sempre dados, 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 porque eu sonho com dados. Mas, não sendo tendenciosa, a área de dados é maravilhosa. Eu sou, assim, apaixonada de um jeito absurdo pela área de dados. Então, sempre que alguém me perguntar qual é a melhor área de tecnologia para uma mulher entrar, é dados, gente. Dados é a base de tudo. Os dados dominam o mundo. Puxando sardinha, Rafael. Mas agora, né, uma resposta não tão tendenciosa. Eu acredito muito em você fazer o que você ama. Então, essa pergunta, ela não é uma pergunta fácil de ser respondida. E na mentoria até, tipo, eu tenho 8 mentoradas nessa rodada que está tendo, e o primeiro encontro a gente fala sobre autoconhecimento.
que é justamente porque para nós, mulheres, é muito fácil se perder, enfim, para qualquer pessoa. É muito fácil se perder de o que é a sua essência, o que você realmente gosta de fazer. E quando você se perde disso, é muito fácil também você deixar de realmente amar o que você faz e acaba se tornando um fardo o trabalho, ao invés de ser uma recompensa de você estar ali todo dia trabalhando, fazendo o que você gosta. Obviamente, vão ter coisas que nós não gostamos de fazer, porque, como diz a Cristina Junqueira, co-founder da Nubank, se trabalhar fosse bom, a gente ia pagar um ingresso igual na Disney, né? Oba, hoje eu vou lá pagar um ingresso para eu ir trabalhar. Amo essa frase da Cris Junqueira. Então... Sabe as palavras. A Cristina Junqueira, olha, cada vez que eu vejo o Instagram dela é uma mentoria à parte, né? Então, assim, você primeiro tem que fazer algo que você gosta. Como mulher, como ser humano, né? Primeira coisa é fazer o que gosta. Segunda coisa é encontrar objetivo, encontrar propósito naquilo que está fazendo. Porque eu tenho um propósito dentro da logística, que é ajudar o caminhoneiro a ter uma vida melhor, porque eu sei o que é a vida do caminhoneiro. Então, a partir do momento que eu estiver em um emprego em que esse mudar a vida do caminhoneiro, que é o meu propósito dentro da logística, não for atingido, eu vou pedir demissão e vou ir para outro lugar. Porque acima de salário em dinheiro, de salário emocional dentro da empresa, emocional que eu digo é ambiente de trabalho, essas coisas. Existe para mim, existe o salário de missão de vida. Propósito, que é melhorar a vida do caminhoneiro e fazer mais mulheres virem para a área de tecnologia. Esses dois são os meus propósitos de vida no momento, de carreira. Legal, hein? Imagina, ajudar o papai, né? Ajudar os caminhoneiros. Tá aposentado, né? Aposentado já, mas eu acho que você entrou na logística, classe, então. Né? Isso, não, mas eu acho que até o Diego falou dos nichos, assim, eu acho que é uma das áreas que não sei, porque eu não tenho dados, entendeu? Mas... Mostra os dados. Mas eu acho que é uma das... Hã? Já estava esperando eu pedir os dados. Já estou esperto aqui. Eu acho que a área de transporte é uma das áreas mais carentes, assim, que a gente tem. Pô, a gente tem um campo imenso pra gente trabalhar. Porque, assim, então, eu vejo, tá? Porque agora, é o que eu falei, eu não tenho certeza, mas eu vejo da galera que eu tenho contato. Muitos, a gente trabalha com empresa pequena para micro. Então é aquele cara que tem um caminhãozinho, que ele tem 2, 3 caminhõezinhos ali, que tem um caminhãozinho 3x4 e uma van. Então acho que esse pessoalzinho que está começando, pessoalzinho não no modo, não estou falando nada de modo pejorativo, mas essa galerinha que está começando, que luta, que batalha. Lógico, você vai pegar uma empresa gigantesca. Pô, eu tava vendo uma palestra de logística 4.0, o cara, tipo, a hora que ele chega para fazer manutenção do caminhão, o mecânico já tá com tudo que ele precisa, pô, pro cara arrumar, você entendeu? Então, tipo assim, já tem os dados ali, fala assim, ó, o cara precisa trocar a mangueira, não sei do que, a hora que ele parar depois da viagem tal. Pô, imagina que fantástico, sei quanto de tempo que não ganha. Agora imagina o tiozinho que tem uma van ali, um caminhãozinho ali, que ele precisa estar rodando, porque... Então, acho que é uma das áreas assim que mais precisa, né, o Aline? Sim e não. Porque a gente vê que a logística é uma área que tem muita demanda de estrutura de dados. Aí a gente volta na pirâmide que eu falei lá no começo. Primeiro você tem que ter estrutura para coleta de dados para poder fazer o negócio acontecer. Mas quando você vai, por exemplo, para a área de agro, é bem pior do que a logística.
Porque na área de agro, que é a área que eu faço mestrado, é muito difícil para você coletar dados, porque, por exemplo, para você fazer imageamento de uma área agro lá, uma fazenda, tem que ser no mesmo horário, não pode estar chovendo, não pode estar o tempo nublado, tem que estar o sol aberto, o vento, tem um monte de coisa. Então, essa parte de coleta de dados na área agro é mais difícil, por conta de todas essas variáveis que a área agro traz. Agora, quando a gente fala de logística, é difícil também? Justamente por todos esses fatores que você comentou. Que o tiozinho lá, que tem uma van, um caminhãozinho pequenininho, que ele não tem recursos, ele não tem conhecimento, ele não vai saber coletar dados da forma correta. Mas algum dado coletado já é alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, assim como eu dei o exemplo do meu irmão, que começou a ver ali que se ele anotasse o valor do diesel, do pneu, ele ia ter um ganho com aquilo, o tiozinho lá do caminhãozinho, da van, também vai ter um ganho com isso. E eu acho que é muito mais essa cultura de dados, aí volto no ponto de cultura de dados, que falta na área de logística, na área agro, principalmente em áreas que as pessoas não têm oportunidade de ter conhecimento. Então, é um grande fator assim, que a gente precisa trabalhar como sociedade, aí não entra só a logística, mas sim sociedade, a gente ter um senso mais crítico, mais analítico e olhar mais como o que eu posso aprender com essa situação. Isso é para a vida, assim. E quando a gente começa a ter esse senso de o que eu posso aprender, o que eu posso tirar disso de informação, a gente começa a falar de dados. Tudo está relacionado a dados. Voltamos a dados, né? Informação precisa de dados e por aí vai. Tem um podcast que nós fizemos, eu não lembro exatamente agora com quem a gente falou, assim, não sei se era com o Fábio Nunes, se foi com a Juliana Almeida, teve algum podcast que nós fizemos que a gente estava falando a respeito da tecnologia, né? E aliado também à questão da logística. E aí nós citamos aqui no nosso podcast o Mercado Livre, a Magazine Luiza, a Amazon, né? Que eles trabalham ali com uma chuva de dados. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar ali com Power BI, eu não sou craque no BI, mas eu entendo algumas coisas. Então, vinham dados para eu poder trabalhar ele, tratá-los, né? E apresentar as informações mais claras e objetivas, conforme você falou. A diretoria é que vai determinar o que você tem que entregar. Então, eu quero ali enxergar naquele exato momento, quem é que está perdendo dinheiro, aonde que nós estamos perdendo dinheiro, aonde que a gente pode ter vantagem. E aí, quando você vê essas gigantes disputando, eles não estão somente disputando para ver quem entrega mais rápido, porque ali, nessa base, já é um diferencial. Por exemplo, se você chega ali e pega a Magazine Luiza, a Amazon, o Mercado Livre, e qual é o diferencial entre os três? Às vezes o preço é quase igual, mas de repente no frete, de repente no tempo de entrega que você vai entregar para o cliente final. Então, são dados que internamente, quem trabalha ali, não sei se eu estou falando alguma besteira, se eu estiver falando, você pode me corrigir, né? Mas vai dar um diferencial para quem trabalha. Por exemplo, eu não lembro exatamente agora quem foi que comentou aqui no nosso podcast, mas eles não trabalham somente para entregar a mercadoria mais rápido ou para ter mais vendas, mas também pelos dados. Porque se você tem um diferencial, automaticamente você vai ter mais pessoas procurando, entregando seus dados ali. Estou mentindo, estou falando alguma coisa errada? Não, você pode complementar, fica à vontade. É bem por aí mesmo, é nessa linha de raciocínio. E eu ainda vou além, que eles não estão trabalhando só pela entrega, você falou, né? Eles estão trabalhando também pelos dados. Eu digo que é o contrário, eles estão trabalhando pelos dados e não pela entrega. Eita! Porque a entrega é consequência dos dados. Não. Não? Não, porque
os dados, eles têm mais valor do que aquele produto que a pessoa comprou. Explica aí como isso, então. Você consegue prever e ter tendências de consumo, você consegue ter tendências de quando que aquela pessoa compra, quando que aquela pessoa deixa de comprar. Você imagina como isso é valioso para você vender, por exemplo, esses dados para uma empresa que está iniciando, mas é uma empresa que tem um capital gigante que está iniciando agora no mercado. Tipo, você conseguir saber o padrão de consumo do seu cliente, dos seus clientes, né, que moram numa cidade X ou uma cidade Y. Tipo, isso é um negócio assim que é absurdo. Você consegue manipular a sociedade através dos dados. Obviamente que isso não deve ser feito. Sim, sim. Mas, tanto é que por isso que temos várias coisas, como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, e tantas outras coisas aí, que quando tem uma empresa, tem vazamento de dados, ela tem multas terríveis, porque quando você trabalha com dados, você não está trabalhando com só uma informação. Você está trabalhando com algo que é possível você manipular a sociedade através daquilo. Tanto é que você vê as eleições dos Estados Unidos, o maior bafafá que deu por conta do Facebook. Uhum, exatamente. Você consegue manipular uma sociedade inteira quando você tem dados. Então, você consegue manipular a demanda através dos dados? Sim. Não é? Eu achava que era o contrário. Sim. Eu não sei se eu vibro aqui com isso ou se eu fico preocupado, Rafael. Cara, eu já larguei de mão já. Eu tô fazendo... Sabe o que eu tô pensando depois, desse aqui que a gente tá falando de dados, a gente falou sobre inteligência artificial em outros lá, eu falei, cara, eu tô vivendo um Big Brother sem eu saber, cara. Sim, mas você sabe quem que conhece mais você no mundo inteiro? Eu. Google? Não. Não, o Google? Não. Eita. A empresa de cartão de crédito. A de cartão de crédito? Agora eu fiquei mais curioso ainda, porque eu achava que era o Google. Eu ia falar agora para você aqui que era o Google, porque, esses dias eu abri aqui meu telefone celular, o Google chegou assim, acompanha o seu trajeto de 30 dias. Olha, ele mostrou exatamente qual lugar, o horário que eu Ele sabe aonde você está, onde você até entrou. as fotos. Eu falei assim, meu Deus. Mas ele não sabe o teu consumo. Ele não sabe o que você consome. Pensa comigo, a empresa de cartão de crédito. Você passa combustível no cartão de crédito. Você passa seu Spotify, que é onde vai esse podcast, no cartão de crédito. Você passa a comida lá do final de semana, a pizza com os amigos, no cartão de crédito. É tudo no cartão de crédito. A gente está falando de consumo, né? De consumo. Quem conhece mais você em questão de consumo é a empresa de cartão de crédito. Porém, conhecendo o seu consumo, é possível saber quem você é. Porque aí a gente faz um reconhecimento de padrões em cima dos dados que você usou lá do cartão, e esses dados vão dizer quem você é. A Amazon, ela tem, né? Assim, a estrutura dela, isso aí é que eu tô acompanhando agora, tô vendo o livro do Jeff Bezos. E ele quer... Tem uma frase dele aqui no meu quadro, inclusive. Não, ele é negócio de inovação, assim, o cara, ele é fissurado. E, tipo, vamos supor, o que ele quer implantar, que é o same-day delivery, que até já está em algumas ocasiões implantado, é tudo baseado em dados. Né? Porque ele vê quantas vezes você entra lá. Se ele entrar na minha conta da Amazon, ele vai estar perdido, porque eu não guardo os livros, eu deixo tudo no carrinho lá. Aí o cara da Amazon... já é dado. Então, mas ele vai falar assim, esse maluco aí, ele tá doido, deixar tudo isso aí de livro, ele não vai comprar. Então, ele já tem lá por trás um mecanismo que sabe, tipo, por exemplo,
os tipos de livro que eu pesquiso, né? O histórico, cada, sei lá, 6, 8 meses ele compra. Entendeu? É umas coisas assim que, por isso que tem o cientista de dados. A gente pensa que o pessoal não vai, não, vou pegar esse maluco aí de trás do computador. Ele tá 2 vezes na sua frente já. Ele sabe o que você vai comprar sem você saber. Sabe que tem até eu li um livro esses dias, uns tempo atrás, sobre ciência de dados. E aí, esse livro contava uma história que aconteceu nos Estados Unidos, que tem o Walmart e a Target, né, lá nos Estados Unidos. Aí a Target estava mandando alguns panfletos para casa das pessoas, baseado nos dados que eles tinham de consumo daqueles clientes. Não é do pai e da filha jovem, não, né? É isso aí. Então, conta que é legal, conta que é legal. E aí, eles mandaram uma carta com produtos para bebê e para criança, né, recém-nascido. Aí, o pai pegou e mandou um e-mail, né, para Target, falando, olha, aqui não tem ninguém grávido, tal, vocês tiveram um engano. E algumas semanas depois, a filha chegou e falou que estava grávida. Cara, tipo, a Target sabia mais da filha do que o próprio pai. Imagina, eu fico me imaginando a pele desse pai, cara. Eu falo assim, nossa, não, depois mano, ele eu mandou sou um outro lixo. e-mail ele mandou outro e-mail daí se retratando com a empresa. Me perguntou não se era menino ou menina? Tipo... Imagina aí a empresa respondeu, vai ser uma menina, vai ser no dia tal, vai chamar tão. Cara, é o louco. Meu Deus. Tipo, dados. Caramba. Top demais, cara. Isso aí é assim, isso aí eu fico maluco também, cara, porque tem um porquê. E é que a gente tá falando. Às vezes as empresas, elas, sei lá, eu não sei se é muito falta de conhecimento, não sei, ou desafiar o status quo dela, você, eu vou perder, porque isso aí, querendo ou não, desafia, né, Aline, assim, às vezes você vai achar muita coisa que, assim, até brinquei esses dias, falei assim, às vezes as empresas, os gestores não querem tomar algumas decisões, porque vão sobrar para ele mesmo. Então, para que eu vou implantar um negócio ali? Cara, eu vou dar mais trabalho para mim. Então, eu vou deixar quietinho do jeito que tá. Então, hoje tem uma frase até que foi na quinta-feira passada, que é sempre na quinta a mentoria com as meninas. Eu falei para elas que existem alguns tipos, né, de pessoas dentro das empresas, mas tem 2 tipos que eu sempre comento, né? Que existe a pessoa que é o resolvedor de problemas, que é a pessoa que quer ser a pessoa que resolve os problemas, e tem a pessoa que quer resolver o problema. Então, eu gosto de ser a pessoa que resolve o problema. Então, não importa se a solução é minha ou se a solução é do estagiário que entrou ontem. O importante é que seja a melhor solução possível para resolver aquele problema. E, às vezes, existem alguns gestores que eles não são essa pessoa. Eles são a pessoa que quer ser o resolvedor de problemas. Então, chega lá a solução que vem da área de dados, que a gente fez um trabalho absurdo para conseguir aquela solução. O gestor olha e fala, não, do meu jeito está bom. Porque não foi ele que resolveu o problema. Aí é questão de ego, né? Cara, digamos que que ele quer levantar a bandeirinha e falar, fui eu que resolvi o problema. Isso, né? Quando, na verdade, o que importa, de fato, é o problema estar resolvido, não importa quem resolveu. Isso, nossa, mas vai colocar isso na cabeça de uns senhores aí hoje. Nossa Senhora. E assim, tem meu esposo, ele é engenheiro agrônomo. E quando ele fez a graduação dele, tinham várias pessoas que eram pessoas mais sêniores, digamos assim, professores mais sêniores. E na faculdade, os alunos, vocês sabem, né, são muito brincalhões, digamos assim, com os professores.
E alguns alunos chamavam os professores de dinossauros, porque eles não traziam tecnologia para dentro da sala, né? E dentro da logística, a gente não pode até as pessoas não serem velhas, sêniors, né? Velho, eu não gosto do termo velho, porque eu não vejo como sendo um bom termo, né? Velho, para mim, vai muito para o obsoleto, e eu não vejo uma pessoa velha como obsoleta, assim, cheia de conhecimentos para me passar. Como eu disse, eu amo conhecimento. E um Então, dado curioso aqui, só para você poder complementar. A pessoa que trabalha com inteligência, com dados, logística, ela tem que ser uma pessoa inquieta, curiosa, porque eu já escutei uma vez isso falar. Não, a pessoa que trabalha com dados tem que ser uma pessoa inquieta, curiosa, porque ela tem que perguntar vários porquês, né? Por que isso? Por que isso? Ela sempre está querendo saber, né, o fundamento daquilo ali. É mais ou menos isso ou não? Assim, é bem complexo de falar sobre isso, sabe? Eu já comentei sobre o Sherlock Holmes, né? Então, quando você assiste um Sherlock Holmes da vida, ele está sempre perguntando. Embora ele não faça as perguntas, né, explicitamente, mas para ele conseguir a resposta, ele primeiro tem que ter a pergunta. Sem pergunta não existe resposta. Então, a história, os dados contam histórias, as histórias estão lá. Mas aí vai da gente saber fazer as perguntas certas para que a história se desenvolva. Então, por esse motivo, sim, nós precisamos ser inquietos, nós precisamos sempre estar pensando, será que essa solução que eu falei ontem é a melhor solução? Será que hoje o mercado já não tem algo que é melhor do que ontem? Então, a gente quer da área de dados, é uma área muito dinâmica, muito mais do que as outras áreas de TI. Aline, a gente está caminhando para o final já, depois eu vou deixar o Diego fazer a última, mas eu queria que, sim, falando tudo isso de dados, às vezes acendeu assim uma luzinha na cabeça daquele cara que não tinha noção nenhuma. Como que ele pode começar a coletar os dados? Né? Assim, o que você falou assim, ó, o mais importante é isso, é a fonte que vem os dados, é como ele vai armazenar, enfim. O que você falou assim, ó, se fosse para você falar em 2 minutos, chegar um cara e falar assim, Aline, eu preciso começar a ter os dados. Em 2 minutos, como você falava, cara, ó, faz isso, isso, isso. Como que você estruturar isso aí para ele? Primeiro, a gente precisa ver o que a pessoa quer responder. Qual é a pergunta que quer ser respondida? Qual o problema que ela tem que ela quer resolver? Qual é o problema que vai ser resolvido? Vendo o problema que vai ser resolvido, a gente vai ver quais são os dados que precisam ser coletados para esse problema ser resolvido. Isso podem ser dados internos e externos. Tem muito dado externo disponível aí, que é só você ir na internet, pesquisar APIs e tá aí. E em terceiro, e mais importante do que os dois anteriores, até eu diria, não, que o primeiro não. O primeiro é o mais importante, que é você saber qual é o problema, mas é a qualidade dos dados. Porque você não tem como ter bons insights, boas respostas, se você não tiver uma boa qualidade de dados. Oh, tem um livro que chama O Lado Difícil das Situações Difíceis, já ouviu falar? Já. Não li ainda, mas quero. Não, ele parece que ele foi um dos CEOs da Netscape, alguma coisa, e ele usa o termo GIGO, já ouviu falar? Garbage in, garbage out. Então, sim, lixo que entra, lixo que sai. O pessoal da tecnologia deve usar isso aí direto. E ele fala para os dados isso aí. Então, tipo assim, se entra dado lixo, cara, vai sair solução lixo. Exatamente. E ele falou assim que é o que ele colocou na empresa dele, foi essa frase assim que resolveu muito. Então, tipo, se entrar dado legal, bacana, pode ter certeza que a solução vai ser bem melhor, né? E assim, ainda nessa pergunta de quando a pessoa está querendo iniciar, né, nesse mundo de dados para poder ter qualidade de informação dentro da empresa, começa pequeno. Não tenta começar abraçando o mundo. Tipo, eu tenho o meu professor de mestrado, aliás, uma professora de mestrado, ela fala assim, quando eu entrei no mundo acadêmico, eu achei que eu ia resolver todos os problemas do mundo.
Aí eu vi que o mundo era muito grande para ser resolvido todos esses problemas. Eu fui para o Brasil, vou resolver todos os problemas do Brasil dentro da minha área de estudo, né? Aí todos os problemas do Brasil eram muito. Ela pensou, eu vou resolver todos os problemas do Paraná, porque eu sou do Paraná. Né? Aí ela falou, putz, é muita coisa. Eu vou resolver todos aqui da minha cidade. É muita coisa. Eu vou resolver os problemas da universidade. É muita coisa. Quer saber? Eu vou resolver os problemas da minha casa. Então, eu acho que essa analogia é válida para quando a pessoa quer iniciar na área de dados. Não tenta ir atrás de coisa que está lá fora. Resolve dentro de casa, organiza a casa primeiro. Aí, depois que a casa estiver organizada, depois que os dados estiverem limpos, estiverem bem estruturados, aí pensa no próximo passo. Tem um escritor que ele chama Jordan B. Peterson, já deve ter falado, Jordan Peterson. Ele fala assim que o melhor jeito de melhorar o mundo é se arrumar a sua cama. Tá? Falou assim, tem gente que quer arrumar o mundo, o cara não arruma nem a cama dele, cara. E é o que você tá falando ali. Começa da liçãozinha de casa ali, faz o feijãozinho com arroz, aí você vai ver como que as coisas vão começar a melhorar, né? Exato. E, Aline, já para a gente se encaminhar para o final e ir fazendo aqui a última pergunta, que também não deixa de ser um merchan para você, né? Por exemplo, hoje você faz mentoria, trabalha aí com ciência de dados, tem uma carreira bem sólida aí nessa parte de dados, também é uma logística, né? Podemos colocar assim. E qual é a dica que você dá para as empresas que estão ouvindo esse podcast, né? Que talvez não saibam por onde começar ou que não viam os dados como um diferencial, né? Dentro da própria organização, como que elas podem, o que elas devem fazer, né? Procurar você, procurar qual tipo de profissional, fala aí um pouquinho de você, o que você faz, né? Aonde que elas podem te procurar e já tenta unir aí o útil ao agradável. De repente, a empresa que está ouvindo aqui já vai chegar no final, então vou procurar a Aline aqui para resolver meus problemas. Fala aí um pouquinho. Amo, falou de resolver problema, eu tô dentro. Então, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, / Aline Data Scientist. O meu Instagram é @Aline Data Scientist e o meu e-mail é contato@alinedatascientist.com. É fácil, é tudo Aline Data Scientist. Melhor coisa que você fez. Nossa, você quer melhor que isso? Ah, lá no Twitter também é @Aline Data Scientist. Não posso lá, mas... Eu não posto muito no Twitter, mas de vez em quando eu posto alguma frase lá que vem na mente só para ficar guardado para dizer que fui eu que fui a autora da frase. E aí, assim, a empresa tem problema, quer começar do zero, não sabe nada, pode me procurar que eu faço consultoria. Faço consultoria para implementar a cultura de dados, todas essas coisas que eu falei que é a base, né? Que ter essa base bem estruturada é importante. Faço essa consultoria para ver melhores tecnologias e de onde começar, para onde vai, fazer esse planejamento, de quanto tempo vai levar, e os recursos também, né, que são necessários para conseguir. Além disso, tem a mentoria de carreira, se a pessoa não é uma empresa, mas a pessoa quer ir para a área de ciência de dados. Fala comigo que eu tenho a mentoria para você não precisar ficar estudando 1050 anos, perdido na internet, sem saber para onde vai, porque o que mais tem é conteúdo nessa internet. Para ter o direcionamento, para ir certeiro ali, ó, não precisar ficar 300 anos procurando. E, além disso, tô aí também para bater um papo, né? Porque eu amo conversar. Isso aí, Aline, foi top demais. A gente estava falando que a gente conseguiu com esse Logicast hoje. A gente já falou de inteligência artificial, internet das coisas, tudo. E, assim, hoje foi um complemento
bacana demais, assim, porque a gente conseguiu falar assim, a gente sempre falou de tecnologia, mas como que a gente coloca tudo isso para funcionar da melhor forma possível? Com dados. E hoje, assim, o pessoal que ouviu os outros lá, e ouviu o seu Logicast, hoje o cara vai falar assim, cara, então eu sei para onde que o mundo está indo, né? O mundo está indo por esse caminho aqui, ó. Todas essas tecnologias, se a gente não tiver os dados, talvez não vai fazer muito sentido. Vai ajudar? Pode ser que sim, mas você não vai estar tirando o melhor deles, né? Porque a gente não tem os dados corretos. E a gente queria agradecer muito a sua ilustre presença aqui. Foi um bate-papo bem do jeito que a gente gosta, né, Diego? Descontraído, mas com bastante informação, bastante conteúdo. E a Logicast está sempre de portas abertas aí. O que você fizer de dados lá, depois você pega uns dados lá e joga na Logicast lá, que vai ficar... Tá a seu dispor aí. Pode deixar. Ah, sim, mais uma coisa que eu esqueci de falar. E quando o pessoal conseguiu o aumento lá por causa das dicas, pode me chamar para pizza, tá? Com certeza, pode fazer uns 10% aqui para nós, porque foi através pizza, né? Disso que você conseguiu. Bem lembrado ali, muito bem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que cortar, tá? Temos que cortar esse pedacinho do aumento, tá, Rafael? Cortar o pedacinho do aumento que ela fala, como tratar, né, essa questão com carinho e coloca lá no nosso Instagram. Vamos colocar. Vocês precisam saber, isso é um dado muito E colocar embaixo lá, quando conseguir, por favor, retribuir aí um pouco. Queremos pizza, manda endereço. Isso. Quando conseguir, faça um Pix. Olha, é legal, né? Fica legal de legenda, né? Show de bola. Pessoal, a todos que estão aqui acompanhando o programa aqui do Logicast, se você chegou até aqui ao final desse mais episódio, entre em contato com a Aline, né? Eu fiquei curioso, quero saber mais sobre dados, eu quero saber mais sobre a carreira dela. Ela deixou aqui já as redes sociais que você pode encontrar ela, mas caso você queira bater um papo com ela, chama ela para uma live, chama ela para fazer um networking, né, uma mentoria, né, um workshop, que ela está dentro aí. Ela ama projetos também, né, não, Aline? É isso aí. Falou de projeto, falou de resolver problema, é comigo. Adoro. Olha, você vê. Então, agradeço a todos aqui por mais esse episódio e conclui aí, Rafael, com chave de ouro. Não, a gente só queria agradecer mesmo a Aline aí pela participação, agradecer o pessoal que está aí com a gente faz tempo já, acompanhando, do mundo inteiro. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer a gente vai ter que virar poliglota aí para fazer em todas as línguas que acompanha a gente aí, que tem uma galera do mundo inteiro, né, Diego? A gente só queria agradecer aí a confiança e a companhia de vocês, e a gente espera vocês no próximo episódio, que logo, logo tá aí, né, Diego? Exatamente. Então, a todos, uma boa noite e até a próxima aí. Boa noite, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.